Olá, vamos realizar exercícios sobre medidas de dispersão. Exercícios que vão esclarecer melhor aí os cálculos, né, em uma análise gráfica de qual alternativa é melhor de escolha, né, e onde eu tenho uma variação menor em relação à minha média aritmética, né, que é a medida de dispersões trabalha. Então, olha o número 24. Bruno solicitou os balanços mensais do último ano de duas filiais de sua empresa. O cara tem duas filiais. Seu objetivo é avaliar o lucro anual dessas filiais, ou seja, a soma dos lucros mensais. O lucro anual é a soma dos lucros mensais. Caso a diferença do lucro anual entre as filiais seja menor que R$500 mil, ele realizará uma expansão na filial que se apresentar mais regular durante o ano. Observe o gráfico com os lucros mensais de cada filial. Então, olha aí. Disse que ele vai apresentar o balanço anual de lucro, né? Como que é isso aí? Já falou. Soma dos lucros mensais. E aqui do lado, eu tenho aqui, ó, o gráfico mês. Azul é a filial A e vermelho é a filial B. Ó, filial A em janeiro lucrou 10 milhões. Em fevereiro, 8,2 milhões. E a B lucrou em janeiro 6 milhões, em fevereiro 6,5 milhões. Como é que eu vou saber qual que é a mais, no caso aqui, regular, né? O que é a empresa mais regular? É aquela que tiver uma variação menor mês a mês em relação à média aritmética. Então vamos começar aqui. Letra A. Qual foi o lucro anual apresentado pela filial A e pela filial B? Tem um azul aqui, então eu vou fazer da A. Deixa eu pegar aqui primeiro. Letra A. Filial A. Lucro mensal A. Lucro anual, né? Lucro anual da A. Vou botar um pouquinho mais embaixo para não chocar aqui, ó. Lucro anual. Vou pegar essa reguinha. Ah, não, aqui não precisa fazer divisão, é só somar. Já estava pensando em fazer a média direto. Só somar mesmo. Então vai ser 10 mais 6 de fevereiro. Não. 10 mais 8,2 de fevereiro. Mais 9 de março. Mais 5 de abril. Mais 6 de maio. Mais 2 de junho. Mais 3 de julho. Mais 6 de agosto, mês que nós estamos. Mais 9 de setembro. Mais 8 de outubro. Mais 12 de novembro. Mais 15 de dezembro. Então, o lucro do A, lucro anual de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Lucro anual de A vai dar quantos mil aí? Eu tenho aqui calculado, para não ficar fazendo todas essas somas na mão, 92,2 milhões de reais vai dar. Essa soma toda vai dar 92,2 milhões.
B. O lucro da empresa B. Soma tudo. 6 milhões mais, olhando no gráfico, 6,5 mais 7 milhões. Abril, 8 milhões. Maio, 7,5. Junho, 7. Julho, 6. Agosto, 7,5. Setembro, 8,5. Outubro, 8. Novembro, 10. Dezembro, 10. Então, o lucro anual da empresa B foi de quanto? Ó, vamos vir aqui, parece que está tranquilo isso, hein? 10, 10, 20. Ó, você vai ver na conta. 10, 10, 20. Com 8 e 8, 16. Então vai dar 20, 36,5. 36,5 joga meio, 37. 37 com 7 vai dar 34. Com mais 6, não, 37 com 7, 44. 44 com 6, 50. 57. 57, né? 50, 7, 7, 14, 64,5. 64,5, já vou pegar esse meio aqui. 64,5, 65. Com mais 6, 71. 71 com 6, 77. 77 com 7, vai dar mais 3, 84. 84 com 8, 92. Tá? R$ 92 milhões. Então, olha aí. Ele falou para mim aqui em cima, ó, caso a diferença... Deixa eu pegar aqui de outra cor. Caso a diferença do lucro anual entre as filiais seja menor que R$ 500 mil, ele realizará uma expansão na filial que se apresentar mais regular durante o ano. Então, realmente, vê se deu 92,2 menos 92. Se eu efetuar aqui, 92,2 menos, aqui embaixo, né? 92,0, eu vou ter 0,2 milhões. 0,2 milhões é a mesma coisa que 2 sobre 10 de milhão, que é a mesma coisa que 1/5 de milhão. 1/5 de milhão é pegar 1 milhão e dividir por 5, que vai dar R$ 200 mil. Entendeu, gente? 92,2 é 92 milhões e 200 mil reais, né? Tirando 92, tá? Então, realmente, essa diferença é menos de meio milhão de reais, menor que 500 mil reais. Então, posso prosseguir. B. Calcule a média mensal de lucro de cada uma das filiais. Qual é a média mensal de lucro? A média mensal é agora o que eu ia fazer ali, inicialmente na letra A. Pegar isso tudo e dividir por 12. Então, o lucro mensal de A, ele é 92,2 dividido por 12. Que vai dar, vou pegar minha amiga aqui.
92,2 dividido por 12. Aproximadamente 7,68 milhões. E o lucro B, lucro mensal B. Aqui era o A, né? Lucro mensal de A. Lucro mensal de B. Pegar 92 milhões dividido por 12. Dividido por 12. Aproximadamente 7,66 milhões. O que eu fiz aqui? Essas são as médias aritméticas. Isso aqui que eu fiz agora, letra B, são as médias aritméticas. O lucro mensal é a média aritmética, nada mais que isso, tá? Então, para fazer o cálculo agora, para calcular, para cada uma das filiais apresentadas no gráfico, calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, como que eu faço esse desvio médio agora? Vou em cima, né, para a filial A. Tem que olhar essas coisas aqui, né? Todos esses valores aí. Fazer igual a gente aprendeu no livro, tá? Então, letra C. Aprendemos na última aula aí. Vou ter que calcular qual é a variação de mês a mês em relação à média aritmética. Qual que é a variação mês a mês em relação à média aritmética? De cada uma delas. Vocês viram isso em tabela, de alguns exemplos nas explicações lá também. Então, posso até vir aqui, ó, fazer tipo uma tabela que já sirva para os dois, ó. Fazer a variação mês a mês que sirva para os dois. Aqui. Eu posso fazer janeiro até dezembro. Fazer x1 menos x2, x menos x, né? Barra. Fazer uma tabela aqui vai dar mais trabalho inicialmente, mas depois vai ficar mais fácil. Pô, só que são 12. São 12. Tudo que vai ter organização, às vezes, dá trabalho. Já até me ajudou aqui, mas não queria fechar agora, não. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro. Devia ter botado na tabela pronta do Word, copiar aqui em vez de fazer isso. Aí dá para você entender aqui, ó. Aqui eu vou tratar a filial A e aqui eu vou tratar a filial B. E aqui eu vou fazer as diferenças de todos. E aqui mês a mês. O que são os mês a mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, esse cabe tudo. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aqui eu vou colocar a variação, que é de quanto? Mês a mês. Qual que é a variação mês a mês aqui, ó? É o meu valor do mês menos a média aritmética. Quanto que está variando mês a mês, né? Então vamos lá. Quem é o valor de janeiro? 10 milhões. Menos a média, que é 7,68. Beleza? Eu vou montar tudo, depois eu faço as contas aqui. Depois, no segundo mês, é 8 milhões menos 8,2, né? Menos a média 7,68. Terceiro mês, 9 menos 7,68. 5 menos 7,68. Maio é 6 menos 7,68. Maio é 6. Junho é 2, julho é 3. Junho é 2, julho é 3. Agosto é 6. Setembro, 9. Outubro, 7.
novembro 12 e dezembro 15. Show. Aqui o que eu estou fazendo, gente? Estou calculando em relação a A. Vou até apagar aqui, vou melhorar aqui em cima. Eu estou calculando o valor que eu tenho mensal menos a média aritmética, que é o x barra, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, valor mensal menos a média aritmética. Deixa eu ver isso aqui, se eu agarrar aqui e fazer assim, se vira. Não vira não. Não ficou bonito não. Não precisa essa firula toda não, tá? Estou fazendo aqui, mas é só para poder ficar bem explicado para você. No seu caderno você pode só fazer a conta, que aí já tem linha normal. Aqui eu fiz x menos x de A em relação à filial A. Continuando aqui, vamos fazer essa conta. Quanto que deu? Fazendo as contas todas mais fáceis aqui antes de eu pegar uma calculadora aí. Aqui deu menos 2,68. Menos 1,68. Menos 5,68. Menos 4,68. Que deu menos 1,68 também. Que eu vou fazer aqui deu 0,68. 12 isso aqui eu vou calcular aí com a minha amiga. Dez menos 7,68. 2,32. 8,2 menos 7,68. 0,52. 9 menos 1, então aqui é igual 1,32. 12 menos 7,68. 4,32. E 15 menos que deu 7,32. É isso? Isso. 7,32. O que eu fiz aí? Aqui eu fiz quanto está variando cada mês em relação à média aritmética. Em janeiro, em relação à média aritmética, teve essa variação, 2,32. Em fevereiro, em relação à média aritmética, teve essa variação, 0,52. Tá? Teve mês que variou negativo, ó, como em abril, menos 2,68. O lucro mensal teve abaixo da média aritmética, 2,68. É isso que acontece mês a mês. Eu fiz a variação, né?
Desvio médio de A. Perdão, estou iniciando o cálculo para o desvio médio de A. Porque o que é o desvio médio de A? São esses valores todos, são essas subtrações todas. Ó, desvio médio filial A. Qual o desvio médio da filial A? São todas essas subtrações aqui, todos esses desvios mês a mês, desvio para mais ou desvio para menos, somados e dividido. Mas em módulo, né? Tem que ser tudo em módulo, tudo positivo. Nada negativo, porque senão dá zero, né? Então, ou seja, 2,32 módulo mais é o cálculozinho que quebra galera aí. Tem que ter paciência. 0,52 módulo mais 1,32 mais menos 2,68 1,68 menos 2 menos 1,68 menos 5,68 de módulo mais menos 4,68 menos 4,68 menos 1,68 1,32 0,68 4,32 mais o último aí que é quem? Eita. (7,32). Tudo isso dividido por 12. Aqui eu estou calculando meu desvio médio, que vai dar um valor aqui que eu vou poder representar aqui, não precisa nem ser tão grande, sobre 12. Quem é esse valor? Vamos lá, minha amiga. 2,32 mais 0,52 mais 0,32 mais 68 mais 5,68 1,68 mais 1,68 mais 1,32 mais 0,68 mais 4,32 mais 7,32. Trinta e quatro vírgula trinta e dois. Não, 34,2. Trinta e 34,2 dividido por 12.
Então deu 2,85 de desvio médio. 2,85 de desvio médio. Em relação a A. A teve um desvio médio de 2,85. Agora eu falei o desvio médio de B. Não vou escrever isso tudo aqui não, tá? Eu vou colocar já direto. Desvio médio de B. Já vou somar todas as subtrações que eu fizer aqui, sem ficar escrevendo aquilo tudo. Vou escrever aqui, né? Quem é o desvio médio de B? Primeiro tem que fazer x menos x em relação a B. Em relação à filial B. Tem que fazer aqui. Mês a mês. Ó, vou ter que puxar aqui meu livro, porque eu não estou enxergando ali quais são os valores mês a mês, não. Porque aí vou ter que ficar puxando de lá. Deixa eu olhando aqui mês a mês em relação a B. Deixa eu ver se eu coloco aqui que me ajuda. Porque não dá para acompanhar ali, senão fica pequeno escrito. B, então, foi 6 menos 7,66. Depois, 6,5. 7. Oito. Mais 7,5. Junho, 7. Julho, 6. Agosto, 7,5. Setembro, 8,5. Agosto é 7,5. Setembro, 8,5. Outubro, 8. E os dois últimos são 10. Show! Então aqui agora tem que só subtrair isso tudo. Tem onde dá pra fazer de cabeça. Menos 1,66. Onde tem 6 eu posso botar isso aqui, ó. Menos 1,66. Tá? Onde tem 8, onde tem 7, é 0,34. Não, 7 é menos 0,66. Onde tem 7, menos 0,66. Onde tem 8, é 0,34. Que com 4 era 70. Isso aqui eu vou agora
dar uma puxadinha aqui para adiantar, que senão demora muito. 6,5 menos 7,66 menos 1,16. 6,5. Tem mais algum 6,5? Não. Menos 1,16. 7,5. Se 6,5 é menos 1,16, 7,5, isso aqui dá de cabeça também. Vou fazer depois, vamos fazer outro. Esse dá de cabeça. Vamos fazer o 10 de uma vez. Menos 2,34. Por quê? Que eu pensei aqui, ó. 7,5 menos 0,66 vai dar menos 0,16. Que 50 para 66 vai dar 16. Então aqui também vai dar menos 0,16. 8,5 já vai dar outro número. Zero 0,84. Vamos só tirar tema aqui. Isso aí, tá certo. Isso. Pronto. Tirei a tema, fiz todos aqui. Agora eu vi quanto que está variando mês a mês em relação à média aritmética. Em janeiro variou isso aqui. 1,66 para baixo, negativo. Fevereiro, 1,16 para baixo. Olha lá, já em abril teve 0,34 de variação positiva. Com essas variações todas aqui, eu faço o desvio médio de FB. Desvio médio de FB, estou até pensando em colocar lá do lado de lá, poder olhar a tabela. Acho melhor ainda. Vamos ver se eu arrasto aqui, se vai. Ah, vai. Só para eu fazer a conta. Ao invés de escrever tudo, gente, eu já vou chegar aqui, para não escrever tudo, já vou somar todo mundo em módulo. Somar todo mundo em módulo. Que é tudo positivo, desconsidero sinal negativo, vou botar direto já em módulo. 1,66 mais 1,16 mais 0,66 mais 0,34 mais 0,16 mais 0,66 mais 1,66 0,16 0,84 0,34 2,34 12,32. Ih, rapaz. O outro que eu falei, 12,32, é esse aqui, ó. 12,32 dividido por 12. Ué, paguei sem querer. Olha lá quanto que deu. 1,02. Então, olha ali, qual que teve menor desvio? A empresa B teve menor desvio, a empresa A teve desvio de 2,85, a empresa B teve desvio de 1,02. Ela teve menor desvio
A empresa B, por enquanto. Então, para variância, deixa eu ver aqui, porque alterei meu modo gravação. Tela. 1 minute. Para variância, eu tenho que pegar o quadrado desses valores. O quadrado desses valores, isso aí, gente, é um tipo de questão que você necessita de calculadora, tá? Fazer o quadrado de cada um dessas variações em relação à média aritmética aqui, desses que estão em azul, desses que estão em vermelho. Você precisa de uma calculadora aí, senão você não faz, vai demorar, né? Na casa de sala de aula eu ia autorizar o uso da calculadora. Opa, em azul primeiro. Variância da filial A. Tá usando seu celular aí, Wilson? Não, mas ele tá com 7%. Variância filial A. Tem que somar o quadrado de todos esses números. Pô, o quadrado desses aqui, na minha calculadorinha aqui, vai dar para fazer. Tem um quadrado aqui, vai ser rápido. Vamos lá. Deixa eu lançar aqui de uma vez essa régua. Aí a variância. Como eu vou copiar daqui, vou dar um zoom, né? Dá para eu estar copiando aqui de cima, aqui, ó. Fica de boa. 2,32 ao quadrado. Vou estar aproximando, hein? Vou trabalhar com ele aproximado para não 5,38 mais 0,52 ao quadrado, 0,27. Trabalhar com duas casas decimais só aqui, tá? Senão ele vai dar muita conta. 1,32 ao quadrado, 1,74 mais 2,68 ao quadrado, 7,18 mais 1,68 ao quadrado, 2,82. 5,68 ao quadrado, 32,26. Você podia usar 4 casas decimais aí, tá? 0,90, peraí. Mais
1,68 é aqui. R$ 1,32 é o terceiro ali que já tenho. 1,74 mais 0,68 0,46 4,32 18,66 7,32 53,58 tudo sobre 12. Então, variância de A, agora soma aquilo tudo ali, chucrute. Soma tudo. 5,38 mais 0,27 mais 0,74 mais 7,18 mais 2,82 mais 32,26 mais 21,9 mais 2,82 mais 1,74 mais 0,46, botei 1,46, 0,46, então na hora eu coloco ali menos 1 no outro, 1,46 mais, coloco 17 aqui, 0,66, porque eu coloquei um a mais no outro sem querer, mais 53,58, 148,81, 148,81. Por 12, 12,40 aproximadamente, 12,40 de variância. Show. Agora vamos ver aqui, ó, variância de B. Tem que chamar bom aqui. Sabe o que eu posso fazer aqui que me facilita o cálculo? Fazer média aritmética ponderada. Quando tem muito repetido, ó, tipo 166. Eu não preciso ficar fazendo todos eles da mesma vez. Eu faço, quantos 66 tem? 1, 2. Então eu faço 2 vezes 1,66 ao quadrado, entendeu? Eu faço 2 vezes ele, que são 2. Mais 1,16, tem algum? Só tem um. 0,66 tem, ó. 0,66 tem um aqui. 0,66 tem um aqui. Aí eu faço 2 vezes 0,66 ao quadrado. Mais, entendeu? Fica mais fácil.
Assim como 2,34, eu faço mais 2 vezes 2,34 ao quadrado. Faço 2 vezes, porque tem 2 dele. Que seria aqui e aqui. E os outros eu faço ao quadrado normal, que é 1,16, 0,34, 0,16, 0,16, 0,16 também tem 2, ó. Zero 0,16. Então eu faço mais 2 vezes 0,16 ao quadrado. Aí vai faltar 1,16, 0,34, 0,84 e 0,34 também tem, ó. 0,34, 0,34. Ao quadrado, mais 0,84 ao quadrado, mais 0,84 já foi. Foi. Mais 1,16. Tudo sobre 12. Aí eu venho variância de B igual. Nem preciso aqui que eu faço na mão mesmo. Faz esse cálculo todo aí. 1,66 ao quadrado vezes 2. 5,51. Mais 0,66 ao quadrado vezes 2. 0,87. 2,34. 10,95. Mais 2 vezes 0,16. Não. Vou dizer 0,16 ao quadrado. Zero vírgula 0,05. 0,34. Opa. 0,23. 0,84. 0,70. Agora, sobre 12, né? Vamos dividir isso tudo. Variância de B. Tudo isso dividido. 5,51 mais 0,87 mais 10,95 mais 0,05 mais 0,23 mais 0,7 mais 1,34. 19,65. Sobre 12. – 1,63. Ótimo. Aproximadamente 1,63 de variância em relação a B. Beleza? 1,63. Se você, gente, chegar mais para cá, mais tipo 1,63 aqui. 63,75 tá dando. 1,63,75. Você tá quase chegando no 1,64. Se eu botar um 64, eu vou aceitar.
Beleza? Você não pode botar muito mais. 1,63, 75, 1,74. Dá para aceitar aí, beleza? Estou botando aqui, ó, aproximado cravado. Mesma coisa no azul, tá? Variância do azul ali, que eu fiz, que é da filial A. E todo mundo sabe que desvio padrão é a raiz da variância. Então, aqui no azul, eu vou fazer o desvio padrão. Quem é o desvio padrão? É a raiz da variância. O desvio padrão vai ser raiz de 12,40. E no de cá, o desvio padrão é a raiz de 1,63. Então, 1,63, vou fazer aqui, né? 1,27. Esse foi o desvio padrão daqui. E o desvio padrão de 12,40, 3,52. Fiz o cálculo para vocês poderem compreender mesmo toda a situação, né? Dá trabalho, dá mais aprendizado, é esse aí. Ó, então, a última pergunta D, qual das filiais Bruno realizará a expansão? Pô, na filial aqui que está em vermelho, que é a filial B. Porque todos os desvios que eu fiz foram menores do que da filial A, ó. Aqui é 1,02 em relação à média aritmética, 1,63 e 1,27 em relação à média aritmética. De desvio padrão, desvio médio, de variância e de desvio padrão. Todos esses são os menores do que 2,85 de desvio em relação a... Teve 2,85 para mais ou para menos no cálculo do desvio médio. No cálculo da variância, teve 12,40 para mais ou para menos. Olha quanto que teve de diferença aí em relação à média aritmética. 12,40 para mais ou para menos. E desvio padrão 3,52 para mais ou para menos. Quem teve a variação menor em tudo isso, o intervalo foi menor em relação à média aritmética, é o vermelho. Beleza? Que é, no caso, a filial B, que vai ser expandida. Show? Cálculozinho aí, trabalhoso, mas legal.